Olá, queridos, bom dia a todos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para entregar a lição da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos em Macapá, no centro ou central. E antes de nós começarmos, nós vamos buscar a orientação de Deus, vamos orar, pedindo que Ele nos abençoe no tempo que nós vamos passar aqui. Estamos vivendo dias muito difíceis. Hoje acordamos com duas notícias ruins e temos tentado, não é? Porque não tem outra forma. A gente precisa, só um instantinho, por favor. Desculpem. Fátima vai compartilhar aqui o link, tá? Então, como eu dizia, soubemos hoje pela manhã que a avó do Enzo, o Enzo é o noivo da Esther Chagas, é um rapaz, como a gente costuma dizer, novo convertido, se batizou recentemente, um rapaz muito simpático, eu gosto muito dele, um rapaz respeitoso, que está aí enfrentando essa dor, essa perda. Ao longo da semana nós tivemos perdas, porque as perdas dos nossos irmãos são nossas perdas também. Isso é o que a Bíblia diz, não é? Quando um membro sofre, falando da igreja, todos sofrem. E hoje também eu soube que um dos nossos irmãos da igreja de São Miguel do Guamá, o irmão Jorge, que é aluno do Instituto Graça, perdeu um de seus filhos hoje, esta madrugada. Então, também uma perda muito grande, terrível, avassaladora, e nós queremos nesse momento orar por esses irmãos, orar por todos nós, na verdade, pedindo também o consolo de Deus para esses irmãos, para todos nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus neste momento. Pai Santo, em primeiro lugar, nós, como criaturas Tuas, queremos honrar o Senhor, reconhecer o Teu lugar que Te é de direito, ó Deus, como soberano absoluto sobre todas as coisas neste universo que foi criado pelo Senhor. Nós, como Tuas criaturas, devemos Te render louvores, honra, porque o Senhor simplesmente é digno. E na verdade a Tua palavra nos diz que toda a criação rende louvores a Ti. E nós que fomos criados à Tua imagem e semelhança, nós que temos a capacidade de pensar, de sentir, devemos fazer isso, Senhor, é o nosso dever. A Tua palavra nos diz isso, que é dever de todo homem dar glória ao Teu nome. E nós agradecemos porque o Senhor nos dá essa oportunidade. O Senhor nos convenceu que o Senhor é Deus, Criador, e além disso, sustentador de todas as coisas. Porque a Tua palavra também nos diz que se o Senhor se voltasse apenas por um instante para Ti mesmo, ó Deus, todo ser vivo nesta terra deixaria de existir. Então nós também rendemos graças a Ti, porque
é a tua misericórdia que nos sustenta dia após dia. E, ó Deus, certamente é em momentos como esses que nós podemos experimentar esse sustento que o Senhor nos dá. Em momentos de aflição, em momentos de dor profunda, Senhor, em que a nossa alma se angustia, como diz a Tua palavra, até a morte mesmo. Então nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos sustenta nesses momentos. E queremos, especialmente agora, orar, ó Deus, pelo Enzo, pela sua família, rogando que o Senhor lhes dê paz, que o Senhor console o coração do Enzo, que o Senhor se faça ainda mais presente na vida dele, ó Deus, e também da sua família, para que possam enfrentar este momento tão difícil. Queremos também pedir pelo Jorge, irmão Jorge, lá da igreja de São Miguel, pela sua família, ó Deus. Que dor tão grande é a perda de um filho. Mas sabemos também que o Senhor Jesus sofreu todas as dores do mundo quando esteve naquela cruz, Senhor. Tudo aquilo que o pecado causou, toda a consequência nefasta. E até mesmo a própria morte, ó Deus, foi sofrida pelo Senhor Jesus Cristo ali naquele madeiro. E nós te louvamos e te engrandecemos porque foi ali mesmo que Ele consumou a obra salvadora por nós, ó Deus. Então, te pedimos que o Senhor console essas famílias, ó Deus. Pedimos ainda pelos nossos irmãos e amigos que estão enfrentando essa doença terrível, chamada Covid-19. Ó Deus, oramos para que o Senhor assista a esses irmãos, aqueles que estão hospitalizados. Ó Deus, é tão difícil estar num ambiente hospitalar. Mas nós te pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os console, que o Senhor toque no seu corpo, restaure inteiramente a sua saúde. Ó Deus, oramos pela irmã Graça, sê com a tua serva, ó Deus. Permite que ela possa melhorar e sair. Se o Senhor nos permite o mais depressa possível, ó Deus, dali daquele hospital. Oramos por aqueles que estão lutando contra essa doença em casa, ó Deus. Sê com eles, Senhor, abençoa-lhes, restaura a sua saúde, cerca, ó Deus, essas pessoas com o teu cuidado, com o cuidado dos seus queridos, e que nós possamos vê-las recuperadas, ó Deus, muito em breve. Pedimos por aqueles que estão desenvolvendo sintomas, não têm certeza se estão enfrentando ou não. Ó Deus, sê com todos. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa essa cidade, esse estado, esse país, o mundo inteiro, ó Deus, que enfrenta essa doença tão cruel. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos. É a Ti que nós clamamos, porque não há outro lugar de libertação para este mundo, a não ser o Senhor, a não ser aos pés de Jesus. Por isso nós também pedimos que o Teu povo levante essa mensagem, ó Deus, com veemência, com intrepidez, ó Deus, de que a verdadeira salvação só pode ser encontrada no Senhor Jesus. Ó Deus, ajude-nos, não permite que nós sejamos negligentes, Senhor, de levar essa mensagem
a única capaz de salvar verdadeiramente as pessoas. Ajude-nos, para que em meio ao sofrimento nós possamos fazer isso. Oramos para que a Tua palavra fale conosco agora, ó Deus. Oramos para que apenas aquilo que o Senhor quer que seja dito, ó Deus. Oramos para que o Senhor dirija os nossos lábios, os nossos pensamentos. E oramos humildemente, Senhor, reconhecendo que é o Senhor que opera em nós, que é o Senhor que dá a nós tanto o desejo quanto a capacidade de obedecer ao Senhor. E é em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador amado, que nós oramos. Amém. Sabe que uma das inconveniências de você fazer as coisas ao vivo é que você acaba ficando suscetível às notícias, aquilo que acontece, não é? E eu vou começar pedindo perdão para vocês, pedindo desculpas, porque realmente eu hoje decidi não dar continuidade à nossa série de lições. Eu sei que eu vou frustrar algumas pessoas aí, né, que estavam esperando, tem algumas perguntas para responder, mas eu vou deixar a nossa série e quero compartilhar alguma coisa com os irmãos a respeito dos dias que nós estamos vivendo. A nossa cultura da chamada sociedade cristã ocidental, por uma série de razões, nós temos muita dificuldade em lidar com a morte. Por razões óbvias, alguns dirão, mas eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre as visões da morte em diversas culturas quando eu estava na graduação, e é interessante observar que ao longo da história humana as culturas têm respondido à morte das maneiras mais diversas. Você faz uma pesquisa rápida no Google, as visões da morte, digite alguma coisa desse tipo, em diversas culturas ao longo do tempo, ou não precisa nem ser tão longo, né? Como os povos lidam com a morte, qualquer coisa desse tipo, você vai receber em resposta uma série de respostas que a humanidade ao longo dos séculos tem procurado dar para a questão da morte. E, como eu disse, algumas delas são bastante inusitadas. Existem culturas em que o dia da dor é o dia do nascimento. Quando nasce uma criança, a aldeia toda, o grupo inteiro ali lamenta profundamente. E o momento da morte é o contrário. Quando morre alguém é uma festa, né? As pessoas se congratulam, as pessoas trocam presentes. E a gente que enfim, tem a nossa história, né? Tem a nossa formação, inclusive bíblica, a gente estranha isso, né? Como pode ser uma coisa dessa? Mas é a humanidade e sobretudo o homem sem Deus tentando lidar com esse inimigo que a palavra diz claramente lá em 1 Coríntios capítulo 15,
o apóstolo Paulo diz claramente para nós que o último inimigo a ser destruído é a morte. E preste atenção para o que eu estou dizendo sobre inimigo. Estou usando essa palavra inimigo, está lá, né? A morte, o inferno, Satanás, os seus seguidores foram lançados no lago de fogo e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Aquela linguagem poética lá no livro de Apocalipse. E preste atenção quando eu uso essa expressão inimigo. Eu quero dizer uma coisa para vocês que eu acho importante. Inimigo de quem? Satanás é inimigo de quem? A morte é inimiga de quem? Se você pensou Deus, desculpa lhe dizer, mas você está errado. Satanás não é inimigo de Deus. Satanás não é adversário de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro, Satanás é nosso inimigo. Ele é nosso adversário. Deus não tem inimigos por uma razão muito simples. Nenhum ser criado. E além de Deus, todos os outros seres são criados, são criaturas dele. Nenhum ser criado é páreo, pode ser inimigo de Deus. A própria palavra deixa bem claro que Satanás sabe, desde o dia em que ele foi lançado da presença do Senhor, da presença constante do Senhor, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele vai aprontar, está aprontando, ele vai tentar até o fim atrapalhar a obra de Deus, mas ele sabe que ele está derrotado. Ele sabe disso. Sabe que vocês lembram dessa passagem do Evangelho que Jesus se aproximou de um homem que estava possuído por vários demônios? E o texto lá é claro, diz lá que eles rogaram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Eles sabem qual será o destino deles. Eles sabem onde é que eles vão parar. Cada movimento deles é, desculpe, apenas no sentido de atrasar o destino final que eles terão. Vocês estão entendendo? Se você foi bem criado e aconteceu de alguma vez você aprontar alguma coisa para quem criou você, alguma coisa que você sabia que era passível de disciplina, e digamos que você tenha fugido, né? Aí você fugiu, sei lá, foi para casa do avô, simplesmente ficou rodando por aí, ficou, né? Cada minuto que você passou nessa pequena jornada, ou quem sabe não tão pequena jornada, eu conheço algumas histórias de gente que passava até semanas. Mas, como eu disse, se você foi bem criado, se seu pai ou sua mãe, a pessoa que lhe criava, era uma pessoa de princípios, você sabia que não ia escapar do castigo. Você sabia que a hora que você pisasse lá na sua casa, o castigo viria. Pois bem, numa proporção muito maior e muito mais dramática, essa é a situação de Satanás e dos seus anjos. Eles sabem o que os aguarda. Então Satanás não é inimigo de Deus ou de Jesus. Satanás é nosso inimigo. Ele não é adversário de Deus. Ele não é páreo. Ele é nosso inimigo. Então,
a Bíblia diz claramente que o pavor da morte nos tem sujeitado a humanidade a uma vida de escravidão. Muitas pessoas, e nós vemos isso agora aqui, claramente com esse apagão que nós tivemos aí, é impressionante a gente ver certas pessoas aguardando a chegada da energia elétrica, não é? É impressionante, aguardando a chegada da energia elétrica, e quando a energia elétrica chegava era o som alto, era a bebedeira, parece que a pessoa queria, né? Eu tenho 3 horas aqui, 3 horas para me divertir, eu tenho 3 horas para viver. Que coisa triste. E aí, às vezes, o vizinho do lado, né, que queria aproveitar essas 3 horas para descansar com um mínimo de conforto, tinha que aturar o outro vizinho, que numa atitude infantil, isso é coisa de criança, né? Isso é comportamento de criança. Mas na base de tudo isso, queridos, tem esse sentimento de alienação, esse sentimento de falta, que alguma coisa nos falta, e que a Bíblia diz claramente, e que os pais da igreja, chamados pais da igreja, também entenderam e disseram claramente, que esse sentimento só pode ser satisfeito em Cristo, em Deus. O propósito do homem é a glória de Deus. O homem foi criado para isso. E eu já falei isso aqui, é uma afirmação radical, é uma afirmação dura, é uma afirmação difícil de entrar na nossa mente, mas é uma afirmação verdadeira, porque é o que a palavra de Deus diz. Não tem jeito, cada ser humano que já pisou na face dessa terra vai glorificar a Deus, ou no céu ou no inferno. Até mesmo o inferno glorifica a Deus, porque o inferno testemunha por toda a eternidade que Deus é um Deus justo, que não vai deixar de punir o mal. Sabe que há teólogos, há pastores, há padres, há uma série de cristãos aí que já negaram a existência do inferno. Rasgaram as páginas da Bíblia que falam sobre isso, literalmente. Rasgaram. E por meio de palavras rebuscadas, tem enganado o povo, mas isso é desde o Éden. Lembra que essa foi a estratégia que Satanás usou com Eva? Não é assim não. Você entendeu errado. Você entendeu errado. Não, vocês não vão morrer. Não, é certo que vocês não vão morrer. Deus não contou tudo para vocês. Não foi assim? Vocês vão se tornar como Ele, conhecedores do bem e do mal. Mas quem sonegava, quem escondia a informação, era Satanás. Mas isso também não importa, porque toda a informação que Eva e Adão, é bom a gente dizer isso sempre, porque a Bíblia diz que Eva foi enganada, Adão não. Toda a informação que Adão e Eva precisavam, Deus já tinha dado para eles. Deus já havia dito, não comam desse fruto, porque no dia em que vocês comerem dele, certamente vocês vão morrer. Então, toda a informação que eles precisavam, Deus já havia dado. E ainda assim, infelizmente, eles caíram. E o resultado, a Bíblia diz claramente, lá em Romanos, na Epístola aos Romanos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu já expliquei isso aqui, a palavra de Deus explica muito bem.
Adão era o nosso representante. Nós todos, do ponto de vista teológico, estávamos em Adão. Nós somos os seus descendentes. Então, muito cuidado com o que você faz com o livro de Gênesis. Acadêmico, jovem, que está aí nas universidades, algumas delas que, francamente e claramente, rejeitam o livro de Gênesis, que dizem que ele é mitologia, no sentido de que não é verdadeiro. Muito cuidado. Aquilo ali é história, é um ato de fé, nós cremos nisso. Aquilo ali é história. E infelizmente, Adão e Eva caíram na conversa de Satanás. E assim como muita gente está caindo na conversa desses teólogos, obrigado. Gente, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, por favor, dá licença. Então, muita gente tem caído na conversa desses teólogos que, do alto dos seus títulos acadêmicos, têm negado a realidade do inferno. Mas isso não vai tirar o inferno do lugar dele. Nem na palavra de Deus e nem a realidade de que ele existe. Então, nós precisamos, como cristãos que creem na Bíblia, que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos atentar para isso. Quanto tempo nós vamos passar aqui nesse mundo? Está lá em Salmo 90, né? Vamos dar uma olhada, por favor. Esse salmo foi escrito por Moisés, que dispensa apresentações, outro personagem histórico, não é? Eu já compartilhei isso com os irmãos até várias vezes, não é? Mas é sempre bom a gente voltar. A gente precisa ser lembrado o tempo todo dessas verdades, porque são verdades eternas. E como disse Paulo, a mim não me desgosta, eu não tenho desgosto em fazer isso, e eu faço, diz Paulo, para a segurança de vocês. Então vamos repetir de novo, vamos voltar lá no Salmo 90. Moisés, nessa oração, ele reflete profundamente sobre a finitude humana, sobre esse mandato que está sobre nós, essa ordenação de Deus que está sobre nós, que foi pronunciada no Éden, no dia em que dele comeres, certamente morrereis. Então, esses grupos que lamentam o nascimento, num certo sentido, eles não estão muito equivocados, não. Porque você vai estudar a cultura desses povos e aí você vai ver que eles enxergam a jornada humana, cada ser humano, como uma jornada difícil, como uma jornada sofrida. Então, aquela cultura entende que aquela criança que está nascendo é mais um que veio para sofrer nessa nave, nesse barco chamado humanidade sobre a terra. Então, ao longo da história, foi assim que esse povo resolveu lidar com isso. E quando alguém morre, eles festejam porque saiu, desembarcou. Agora não está a sofrer. Sim, nós olhamos e dizemos, não, peraí, não é bem assim. Mas eu estou falando deles lá. É assim que eles enxergam a coisa. Eles estão muito voltados para esse aspecto da finitude do ser humano, que Moisés reflete aqui também. Moisés também enxerga essa finitude e ela, num certo sentido, o deprime, o perturba.
Veja as palavras que ele usa no versículo 5. Ele diz assim: arrastas as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Como não se comover com essas palavras? Aqui nós temos um homem como nós, apesar dos feitos extraordinários que Moisés fez e que estão registrados na Bíblia, mas ele era um homem como nós, que muito provavelmente no final da sua vida parou, talvez olhou, fez um balanço desses eventos grandiosos, a abertura do mar, as batalhas, o pão de Deus que desceu do céu, as aves que foram trazidas pelo vento de Deus, as águas que brotaram da rocha. Olhou todos esses eventos e pensou, mas o que é isso? Se ao final de tudo isso, o que nos espera é a sepultura, o que isso significa? O que isso importa? Então, como eu disse, nós temos uma pessoa aqui refletindo muito honestamente sobre essa finitude. Mas não se esqueça, preste atenção, que ao fazer essa reflexão, Moisés começa dizendo, olha o versículo 1 comigo: Senhor, tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações, antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Preste atenção, porque isso é importante. É muito importante. Moisés conseguia, pelos olhos da fé, enxergar o panorama todo. Ele sabia que no início havia Deus e ao final, não importa todo o sofrimento, não importa tudo que ele vivesse, lá estava Deus também. Então, eu começaria dizendo isso para você. Pense nisso, pense nesses versos, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Não importa se você tem fé em Deus, se você já entregou a sua vida a Jesus. Não importa o que você ainda vai ter que passar aqui nesse mundo. Como Moisés diz aqui, não importa se o melhor dos dias vai ser canseira, vai ser enfado, vai ser tédio. Não importa. No final, quando Deus fizer soar a última nota nessa sinfonia que é a história da humanidade, Ele estará lá e Ele estará lá com os seus. Aleluia! E como já foi dito e já foi escrito e já foi compartilhado essa semana nos status de alguns de vocês, e não deixa de ser irônico que eu diga isso com lágrimas nos olhos, mas é a verdade, porque a palavra de Deus diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que promessa grandiosa, que promessa maravilhosa que nós temos.
dia e a final em que Deus completar a sua obra, quando a palavra de Deus diz claramente lá também em 1 Coríntios capítulo 15, quando Jesus entregar o reino ao Pai. Então, estaremos nós e Deus por toda a eternidade cumprindo com o propósito que nós temos. Então, queridos, nós precisamos trazer essas mensagens à nossa mente. Nós precisamos lembrar disso. Sabe que eu posso dizer que eu tive uma infância e também uma adolescência. Cheguei à idade adulta sem como é que eu posso dizer? Sem experimentar a dor da morte, da separação. Meus pais, vocês sabem, são do Pará. Eu não era nascido quando eles vieram para cá, para Macapá. Onde é que a gente sente a morte, para ser assim, imediatista, vamos dizer assim? A gente sente a morte imediatamente quando os nossos parentes mais próximos morrem. Só que meus pais vieram para cá e a família deles, toda a família deles, exceto a família que eles tinham, um ao outro, ele, o papai, a mamãe e os seus filhos, ficou no Pará. E papai e a mamãe se dedicaram completamente, até porque os tempos eram outros, não havia facilidades. Eles passaram anos sem retornar até o Pará. E as notícias só chegavam: olha, fulano morreu, fulana morreu. E muito embora na minha infância, no início da adolescência, eu tenha presenciado alguns momentos de dor deles, o papai bem mais reservado, a mamãe, claro, um pouquinho mais expansiva com relação a isso. Mas embora eu tenha observado pouquíssimas vezes, raras vezes isso, eu passei a infância e a adolescência praticamente sem entender isso. Eu comecei a sofrer o impacto que a morte causa quando os irmãos da igreja começaram a falecer, alguns com quem eu tinha uma proximidade grande, e aí eu comecei a sentir o que é isso. E finalmente vai fazer 4 anos atrás eu perdi a minha filha recém-nascida, e aí realmente foi o baque. Foi o baque grande, forte. Aí você é confrontado até o limite com aquilo que você crê, ou aquilo que você diz crer. Eu preciso fazer uma pausa aqui e advertir vocês solenemente que eu não tenho pretensão de oferecer solução fácil, oferecer receita para você lidar com a dor e o luto da perda para ninguém, tá? Aliás, eu costumo dizer isso: o que eu vivi não me credencia automaticamente para analisar ou observar, avaliar a dor de ninguém. Se há uma coisa que a gente aprende quando a gente passa uma dor tremenda, uma dor tão grande como essa, isso é uma coisa pessoal. Não dá para a gente entender em absoluto o que se passa dentro de uma pessoa enlutada, de uma pessoa que está sofrendo uma perda.
Se há uma coisa que a gente aprende quando a gente passa por uma situação dessa, é respeitar, talvez assim, de uma maneira que você nunca imaginou até, a dor dos outros. E algumas coisas que você enxergava como absurdas até, quando você passa por uma situação dessas, você passa a se colocar no lugar do outro e você aprende que nós precisamos respeitar. Eu sei que às vezes na hora, quando a gente vê o desespero, quando a gente vê porque a gente ama a pessoa, a gente quer consolar, a gente quer tirar a pessoa daquela situação em que ela está, mas é sempre bom a gente lembrar. Só Deus é capaz de saber o que está se passando dentro de uma pessoa que sofre uma perda. Então, nós devemos aprender isso. E às vezes o melhor que a gente vai poder fazer realmente é ficar em silêncio, ficar orando e ficar pedindo que Deus realmente dê o consolo que aquela pessoa precisa. Eu espero que vocês não se aborreçam comigo, mas eu vou dar um exemplo para ilustrar isso. Eu não falo isso sempre, até porque ainda é muito doloroso para mim. Mas, sendo bem sincero com vocês, antes de eu perder a minha filha, uma coisa que eu não conseguia entender e que eu achava absurdo até, era as pessoas beijarem caixão. Eu olhava e talvez até pecava, de dizer, para que isso, né? Beijando um pedaço de madeira. E quando a minha filha morreu, eu lembro de ter beijado o caixão dela 3 vezes. Talvez tenha beijado até mais. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso a gente aprende. Então eu nunca mais vou olhar alguém beijando um caixão da mesma maneira como eu olhava antes de viver isso, antes de passar por isso. Então, nós devemos lembrar e pedir a Deus muita sabedoria, muito discernimento, muita empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro num momento como esse. Porque a dor é uma coisa muito pessoal. Mas lembrem-se, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus e nós cremos que essa palavra aqui é verdade, é luz em meio às trevas. E essa palavra aqui me sustentou. E eu tenho certeza vai sustentar os irmãos que estão passando por esse momento tão difícil. Porque faz toda a diferença do mundo quando você entende que Jesus sofreu. Sofreu mesmo a própria morte. Para que nós enfrentemos o pavor e o desalento que a morte traz. Para que nós enfrentemos todas as consequências do pecado na nossa vida. Por isso, Moisés clama por compaixão no versículo 13. Dê uma olhada aí.
Eu vou começar com o 12, porque é interessante. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até ao final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a tua glória. Sabe que logo que começou a crise que levou à morte da minha filha, você não se prepara para esse tipo de coisa, né? Sobretudo, a Fátima teve um problema de hipertensão na gravidez, mas fora isso, em relação a bebê, a gravidez foi tranquila. Então, de repente, quando ela nasce, ela não consegue respirar e foi para a UTI. Eu confesso para vocês, me desculpem se eu vou parecer desrespeitoso, mas não é essa a minha intenção. Só que, como eu disse, a gente não sabe falar de dor, né? A gente nunca sabe o que a gente deve dizer, o que a gente não deve dizer. Eu, na realidade, estou falando aqui para vocês de coisas que, como eu disse, pouca gente sabe. Tem coisa que eu acho que nem a Fátima sabe. Eu não sei se ela vai ficar chateada comigo, mas a gente não sabe como lidar com essas coisas. A gente está aprendendo. Talvez a vida toda a gente vai aprender. Mas eu fiquei absolutamente, sei lá, cético. Eu não gosto de UTI. Às vezes tem cenas de filmes e de, sei lá, seriado que tem gente em UTI. Eu não consigo ouvir aqueles aparelhos, aqueles sons. É difícil para mim, porque foram 17 dias ali ouvindo aquele barulho, participando daqueles rituais, esperando que a minha filha fosse sair dali. E sei lá, eu de novo não quero ser desrespeitoso com quem trabalha com isso, mas as pessoas às vezes elas não têm noção do que elas estão falando. Eu sei que isso deve ser discutido nas faculdades, isso deve ser estudado, mas eu ouvi muito: não te preocupa não, vai passar a noite aí, amanhã ela vai estar lá. Onde a minha filha ficou tinha um mosaico de fotos, né, de bebês que saíram, claro, né, só colocaram os que saíram de lá, vivos. Olha aqui, olha, isso aqui é filho de médico, isso aqui é todo, passo por aqui e depois vou embora. Então eu fiquei ouvindo isso praticamente quase todo dia, mas aqui e ali eu vi uma outra coisa diferente. Quando eu ia em cima, quando eu questionava, às vezes, muito por interferência nossa, minha e da Fátima, às vezes as pessoas falavam a verdade. Olha, aqui a gente não tem certeza de nada. Bebê de UTI, um dia está bem, outro dia está ruim, um dia saiu, outro dia morreu. Aqui e ali, às vezes, a gente escutava alguma coisa nesse sentido, mas às vezes, volto a repetir, talvez isso até ajude alguém que trabalha sobre isso, era raro e às vezes depois de muita pressão. Porque quando a gente está na situação que a gente está, qualquer coisa, mesmo essa notícia ruim, a esperança a gente tem. Um verso que ficou comigo todos os dias em que eu estava ali naquela situação, para cima e para baixo, a Fátima em cima, a bebê,
aliás, a bebê em cima, a Fátima embaixo, e andando para um lado e para o outro, vendo o exame. Eu sei, gente, eu sei o que é isso. Vendo o exame, tirando certidão, no caso da minha filha, era uma pressão, tem que tirar a certidão, tem que tirar uma certidão. Eu saí do hospital, deixei a Fátima lá, fui lá para o cartório, numa hora que eu sinceramente não queria ir, mas porque eles estavam pressionando. Eu tirei a certidão, dei nome para minha filha, e o tempo todo lá eles continuaram chamando ela RN Maria de Fátima, RN Maria de Fátima. Depois que eu já tinha registrado a minha filha, aquilo me incomodava. Aliás, eu estou usando aqui um eufemismo, aquilo me revoltava. Eu tinha vontade de dizer para eles: para que vocês ficaram me pressionando para eu registrar minha filha, se vocês continuam chamando ela de RN Maria de Fátima? Mas a gente fica com medo, né? A gente fica com medo de desagradar as pessoas. Elas estão cuidando lá do nosso ente querido e a gente fica muito assustado. E no meio de tudo aquilo, eu lembrava de um verso que a palavra de Deus tem: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu fiquei com esse verso na mente. E foi o que eu fiz. Naqueles dias todos eu invoquei ao Senhor. Mas eu já contei essa história outras vezes, vocês já ouviram. Deus trouxe um outro verso para mim. E Deus usou o nosso querido Edivaldo para ir lá em casa. Lá em casa não, lá na casa da mamãe. E o Edivaldo lá atendendo a gente e orando e levando um apoio. O Edivaldo chegou com esse verso lá. Eu não lembro exatamente em que momento, mas foi bem antes da derrocada, né, do que aconteceu. Salmo 119, versículo 71. Procure aí na sua Bíblia. Salmo 119. Eu fico muito emocionado quando eu falo sobre isso, gente. Desculpa. Mas eu não me emociono de tristeza, não. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas eu me emociono ao testemunhar o cuidado de Deus com os seus servos, o cuidado dos servos uns com os outros. Porque Deus usou o Edivaldo para levar esse verso para mim. Salmo 119, versículo 71. Só um instante que eu não estou chegando nada aqui. Graças a Deus pela minha esposa. Ela está aqui do meu lado, está aqui na minha frente. Bebe água. Bebe água. Graças a Deus por essa mulher que se preocupa comigo. Tanto eu não posso demonstrar a menor estabilidade que ela já está aí de prontidão. Mas eu não vou beber água, que aí é que vai ficar marejado mesmo os olhos. Salmo 119, 71. Olha o que diz esse verso. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Em outras versões tem: foi-me bom passar pela aflição, ou foi bom eu ter passado pela aflição para que eu conhecesse os teus decretos. Eu confesso para vocês que num primeiro momento eu fiquei até meio que surpreso com essa palavra. Claro que eu já tinha lido outras vezes, mas como diz a palavra de Deus também, a palavra ao seu tempo, quão boa é. Às vezes, uma determinada palavra, ela tem que chegar no tempo certo para você entender efetivamente essa palavra. E foi o que aconteceu aqui.
E eu tive que lidar com esse verso o resto do tempo. Foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu conhecesse os teus decretos. O sofrimento foi bom para mim, porque me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Então eu tive que conciliar na minha mente esses dois versos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Foi bom o sofrimento para mim, para que eu desse atenção, para que eu prestasse atenção nos teus decretos, nos teus ensinamentos. A partir daí, esses dois versos ficaram como que em suspenso aí na minha mente. Porque eu pensava, e de novo vou dizer, às vezes a gente acha que está ajudando, né, falando determinadas coisas. Como eu disse, eu tenho que confessar isso para vocês, porque é uma coisa que alguns de vocês sabem. Mas algumas pessoas, na melhor das intenções, chegaram e dizendo, poxa, por que isso está acontecendo com vocês? Por que isso está acontecendo com vocês? Justamente vocês. Eu confesso para vocês que a tentação era grande de achar que eu não merecia. Entenda bem o que eu vou dizer. Fique calmo, não saia daí, tá? Como assim, Eliel? Tu acha que tu mereceste? Que vocês mereceram, que vocês passaram? Meus queridos, preste atenção. Isso já foi dito. Isso já foi pregado. Como eu disse, a palavra já foi dada. O Senhor já deu a palavra para nós. Nós não merecemos, se você prefere que eu coloque as coisas desse jeito. Tá, eu não vou dizer que eu mereci o que eu sofri, mas se você quer que eu coloque as coisas para você entender, nós não merecemos, como pecadores que nós somos, nada de bom. Como pecadores, nós só merecemos uma coisa, queridos: a condenação de Deus. Entenda isso. E como eu disse, você está sofrendo, você está sentindo aflição, você está angustiado, não se esqueça nem por um momento disso. Deus é justo. Deus avisou Adão: no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Morrendo, morrerás. É a expressão no original, já expliquei isso. É essa vida de sofrimento, é essa vida de angústia e finalmente é a morte. Isso é o que está no caminho de todo ser humano. No decreto eterno de Deus foi assim. E graças a Deus Ele enviou Jesus para resolver o problema do nosso pecado, para pagar a dívida que nenhum de nós poderia pagar. E por meio de Jesus, aí eu vou deixar para falar isso no final, nós temos esperança. Esperança de um bom futuro, esperança de um bom fruto da vida que nós estamos levando aqui. E finalmente esperança de vida eterna, mas como eu disse, eu vou falar isso mais lá na frente. O ponto que eu quero fixar aqui agora com vocês é esse. Cá embaixo, nesse mundo, o que nós experimentamos de dor e de sofrimento não é uma coisa alienígena, não é uma coisa que não deveria ser, é exatamente o que deveria ser. Porque nós estamos na condição de pecadores, como diz a palavra de Deus, carentes, carecidos do favor de Deus. Isso é o que nós somos. Cada ser humano que nasce neste mundo é um pecador, carecido desesperadamente do favor de Deus. Você me entendeu? Então é isso. Mas eu confesso para vocês que às vezes eu era tentado a achar, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha esposa? Porque o sofrimento dela foi infinitamente maior do que o meu. E, num certo sentido, vê-la sofrer me devastou até.
muito mais. Até porque eu tinha que estar lá. Eu tinha que carregar ela, eu tinha que ajudar, eu tinha que dar o suporte. Por mais que às vezes eu pedisse para ela sossegar, para ela parar, não existe isso. Então, essa palavra veio e veio no momento certo. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Não, Deus não errou. Deus não erra. Deus é justo, mas é misericordioso. Eu vou clamar, eu vou pedir, mas eu preciso lembrar, porque está escrito também. Eu vou fazer isso e vou dizer conforme a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo que essas palavras começam a ganhar corpo na sua mente e que elas começam a virar uma resolução, você fica assim perguntando: e se? E se as coisas não derem certo? Ok, eu vou dizer conforme a vontade de Deus, eu vou falar isso. Mas minha filha estava viva, eu estava orando, eu estava pedindo. E se? E se não for a vontade de Deus? Como é que eu vou ficar? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. O sofrimento foi bom para mim, porque me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Então chegou aquele dia fatídico. O Lucas, meu sobrinho, estava comigo. Primeiro eu e a Fátima entramos na UTI e encontramos a nossa filha num estado absurdo. De novo, com todo respeito, eu sei que não é fácil trabalhar com isso, trabalhar nesse campo de batalha, mas a impressão que eu tive como leigo, quero dizer claramente como leigo, mas a impressão que eu tive é que realmente não havia mais esperança para aquelas pessoas de que a minha filha pudesse sair daquela situação. Nós entramos quase que de surpresa, eu acho que na conversa lá eles esqueceram que estava na hora, né? Eu lembro audivelmente disso. Nós entramos, havia um grupinho lá em conversa, inclusive achando graça. E aí nós vimos entramos, ninguém percebeu a nossa presença, e aí nós vimos a nossa filha, e a Fátima imediatamente ela deu um esparro. O que é isso? Por que ela está desse jeito? Por que colocaram essas coisas nela? O que aconteceu? Aí, quando eles se deram conta de que nós estávamos lá, foi aquele... Vai cada um para um lado, e aí de repente veio uma médica. Não me lembro se havia médicos lá, mas aí a médica veio. A Fátima já tinha saído, eu pedi para tirar a Fátima de lá, tira ela de lá. E aí a médica veio conversar comigo, eu pedi para o Lucas entrar. Eu não entendia nada, continuo não entendendo. Nada daqueles aparelhos lá, nada daquelas luzes, nada daquele negócio piscando, nada aquela coisa intermitente, nada, não entendi nada daquilo ali. Então eu pedi para o Lucas entrar. E ouvi algumas das palavras mais duras que alguém pode ouvir. Ela não falou nem comigo, ela falou com o Lucas, porque eu já tinha dito que o Lucas era fisioterapeuta, que ele entendia das coisas. Então ela se dirigiu a ele, que eu achei errado também. Mas enfim. Ela disse assim: eu vou falar com você porque você entende. Colocou a radiografia do pulmão da minha filha. Você está vendo isso aqui?
isso aqui não é um pulmão. Esse bebê não tem um pulmão mais. Ela está desse jeito aí porque a gente não pode colocar ela no respirador de novo, porque se nós colocarmos ela no respirador, o respirador vai estourar o pulmão dela. Então nós estamos fazendo no manual. Porque vai agredir menos. Detalhe que eles começaram a fazer no balãozinho lá quando a gente entrou lá. Antes da gente entrar só tinha aqueles eletrodos em cima dela. O Lucas acendeu, balançou a cabeça, conversou mais alguma coisa com ela, que eu não me lembro mais. E eu sentei num sofá que tinha bem na frente do leito dela e comecei a orar. Fiz a oração mais longa e mais intensa que eu já fiz na minha vida até hoje. Citei todos os versos possíveis que vieram à minha mente. Pedi, implorei. Olhando para minha filha. Não sei quanto tempo eu fiquei fazendo aquilo, mas finalmente a médica veio e falou: não é bom se eu ficar aqui, vá para casa. Fátima, me dá alguma coisa para dá um papelzinho, então. Vá para casa. Eu falei: não, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. E aí ela me deixou lá, eu fiquei mais um pouco orando, não lembro. Realmente não me lembro de tudo que eu falei. De novo ela veio: olha, vá para casa, não é bom se eu ficar aqui. Aí finalmente eu cedi. Ela disse que ia avisar qualquer coisa e eu aviso. Mas eu confesso para vocês que a partir daquele momento ali, eu não sei se é errado, mas parece que Deus já tinha falado para mim. Eu acho que eu já havia entendido. Então eu só fiquei esperando. E o resto é história. O resto vocês sabem o que aconteceu. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Deus não me livrou? Eu tive que lidar com essa questão. Deus não me livrou? Por que Deus não me livrou dessa dor? Em primeiro lugar, queridos, a gente tem que pensar: qual é a verdadeira desgraça de um ser humano? Qual é? A verdadeira desgraça de um ser humano é ele não entender Deus. É ele não entender o propósito para o qual ele foi criado. É ele não se submeter ao seu Criador. E disso, queridos, Deus já tinha me livrado. E eu confesso para vocês que o sofrimento me fez ver: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Veja, invoca-me no dia da angústia. Eu faria tudo de novo, eu oraria do mesmo jeito, é claro, não tem como. Do que é que Deus me livrou? Deus me livrou do desespero extremo. Deus me livrou da sensação de desalento que eu tive. Deus me livrou de negar o nome dele, como eu vejo
acontece com algumas pessoas. Eu já contei para vocês a história de uma senhora que era evangélica, a família toda era evangélica, e a filha dela foi sequestrada e foi morta. E eu ouvi aquela mulher dando um depoimento numa rede nacional de televisão, dizendo: Deus não existe. Deus não pode existir. Porque se Ele existisse, Ele não deixaria isso acontecer com a minha filha, comigo. Bom, com todo respeito à dor daquela senhora, ela está errada. E Deus escreveu a Bíblia exatamente para que a gente, quando passar por uma situação dessa, não caia nesse erro. Esse erro fatal de descrer nele. Deus escreveu o livro de Jó exatamente para que a gente se lembre disso. Lembra da atitude de Jó, homem temente a Deus? Vocês lembram, né? Que ele adorou o Senhor quando ele recebeu aquelas notícias fatídicas, aquela tragédia. Eu perdi uma filha, Jó perdeu 10 filhos. 10 filhos. E com os filhos ele perdeu os netos. Toda a descendência dele. E a Bíblia diz que quando ele soube da notícia, ele adorou o Senhor e falou aquelas palavras que são... Sabe que eu vi essas palavras na mensagem de uma mãe recentemente, que comunicou aos irmãos a morte da filha querida dela, e ela usou essas palavras de Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras estão aí como um verdadeiro consolo, um verdadeiro desafio a todas as pessoas que porventura ainda venham enfrentar uma situação como essa. E eu, pela graça de Deus, entendi isso. Por isso, eu me emociono quando eu penso como que Deus foi cuidadoso, como que Deus me ajudou, como que Deus me livrou do desespero, da desolação. Porque eu confesso para vocês, eu temi, eu cheguei a pensar, eu vou falar com alguém, olha, quando eu começar a falar besteira aqui, quando eu começar a me descabelar, me leva para algum lugar e me tranca. E me deixa lá até a loucura passar. Porque eu também sei. E às vezes no momento de loucura, no momento de desespero, a gente diz coisas das quais a gente vai se arrepender. Por isso eu digo, querido, o erro... Lembra que eu falei no início que o sofrimento é pessoal, mas a gente que sofre, a gente também tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes as pessoas vêm nos exortar, às vezes as pessoas vêm nos ajudar, na melhor das intenções, e aí a gente diz: olha, quem está passando sou eu. Eu é que sei o que eu estou passando. Com todo respeito, muito cuidado, querido, muito cuidado. Porque Deus tem os seus meios. Deus usou o Edivaldo para levar essa palavra para mim, como eu disse para vocês. O Salmo 119, 71. Deus usa os seus servos, os seus filhos, para serem esse suporte para nós. E você vai saber quando Deus enviar os seus servos para lhe ajudar. E isso vai ficar claro para você. Então tome cuidado com o que você vai dizer. Tome cuidado com o que você vai fazer. Porque lembre-se, a dor, ela também não nos libera para enlouquecermos. Nós que somos filhos de Deus. A dor não nos dá permissão
para agirmos de maneira contrária àquilo que nós sabemos que é verdade. É por isso que nós precisamos falar da dor. É por isso que nós precisamos falar desses sentimentos entranhados dentro de nós. É por isso que nós precisamos lembrar essas histórias tristes. Para que aqueles que nos escutem sejam desafiados a confiar em Deus. Eu não tenho vergonha, pelo contrário. E não quero que as pessoas pensem errado, porque, como eu disse para vocês, as lágrimas são de gratidão, por incrível que pareça, pelo cuidado que Deus teve e tem comigo, com a minha família. Mas, como eu disse, foi a minha dor, foi a minha experiência, mas eu não sei, eu já falei isso outras vezes, eu não sei o que é perder uma mãe, eu não sei o que é perder um pai, eu não sei o que é perder um filho que você criou. A minha filha, nós não tivemos essa oportunidade. Nós a amamos por quase 9 meses e a amamos ainda e cremos que vamos vê-la de novo. Mas eu não sei o que é perder um filho adulto, um grande amigo, um avô, uma avó, eu não sei. Uma coisa que eu sei é que o Deus que por gerações, como diz Moisés no Salmo 90, sustentou o seu povo, há de continuar a fazer isso. Até o dia em que ele virá. E eu quero terminar dizendo que isso é o mais importante. Eu disse que eu ia falar da esperança em Cristo, né? Eu fiquei tão alegre, por incrível que pareça. Aliás, acho que foi o Dinaldo que falou isso para mim. Alegria em meio à tristeza. Mas eu fiquei muito alegre com o testemunho do Jean. Como ele foi usado por Deus num momento tão difícil. Como que ele teve a ousadia, a coragem de chegar com a sua mãe e dizer: mamãe, é agora, a hora é agora. A senhora precisa reconhecer a Cristo como seu Salvador. A senhora crê nele, então a senhora precisa se entregar a Ele. Que coisa maravilhosa! E que maravilhoso foi a resposta dela: eu quero, meu filho. Só Deus faz isso. Deus é o Deus que salva. Não importa o que a pessoa tenha feito lá atrás, Ele salvou. Nosso Senhor Jesus Cristo salvou aquele malfeitor quando mesmo estava pregado na cruz. Nos seus últimos instantes, aquele homem que pode ter feito tudo errado na vida dele, fez a coisa certa. Voltou-se para Jesus e disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E recebeu aquela palavra que consola todos os cristãos ao longo dos séculos. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Glória a Deus! Porque esse é o Deus que salva, segundo o seu propósito eterno, segundo a sua vontade. Então, queridos, eu quero terminar deixando essa palavra para vocês também. Por isso, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: prega a palavra. Insiste em tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno, quer não seja,
Não sei como é que vão ser as festas de final de ano, né, de Natal. Eu nem, enfim, não vou nem entrar nesse assunto, né, nesse mérito. Vão ser mais restritas, vão ser mais comedidas, mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Arrume um jeito, comece a orar a partir de agora. Diga para Jesus: Jesus, se no círculo onde eu vou estar, se na bolha, né, como estão chamando, se na bolha, na pequena bolha onde eu vou estar, houver alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, me ajuda, me usa. Faz com que eu seja usado por ti para levar a tua palavra a essa pessoa. Porque nada é mais importante que o destino eterno. Tome esse propósito. Assim como os meninos tomaram esse propósito, os Pantoja, de abrir a casa deles, para que a palavra fosse pregada lá, para os parentes. Porque vejam, o nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro. Vá comigo, e eu estou terminando, para João capítulo 11. As palavras que Jesus diz aqui ecoam pelos séculos também. Ele falou com Marta. João capítulo 11, versículo 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Então veja, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vincula a vida, a verdadeira vida, a vida que realmente importa, a fé, a confiança, a crença nele. E crer no sentido bíblico, crer no sentido que está aqui, não é só levantar a mão dentro de uma igreja ou se dizer cristão. Crer no sentido bíblico é confiar a ponto de entregar o controle da sua vida a esse Jesus. Portanto, preste atenção para isso. Se dentro do seu círculo familiar tem alguém, tem alguma pessoa que nominalmente se diz cristã, mas que você sabe que ainda não fez isso, não entregou o controle da sua vida, não se rendeu a Cristo como seu Senhor, pregue. Pregue. Pare de usar o status do seu WhatsApp, do seu Facebook, para ficar compartilhando amenidades, futilidades às vezes. Já tem muita gente fazendo isso. Já tem muito usuário de mídia social digital compartilhando todo santo dia futilidades, coisas inúteis, coisas que não passam desse teto aqui, desse forro aqui da minha casa, coisas que não são eternas. Já tem muita gente fazendo isso. Você que é crente, você que é um filho de Deus, você que é um servo querido de Jesus, você que foi salvo, foi lavado pelo sangue de Cristo, fale disso, compartilhe isso, chame as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Jesus hoje, agora. Ou então não coloque nada. Eu particularmente uso muito pouco. E já também compartilhei coisas que depois, quando eu olhei de novo, gente, para que eu fiz isso aqui? Agora já era, já foi. Joguei ao vento. Que vergonha para mim, que vergonha! Jesus não me salvou para isso.
Pregue a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não, em tempo e fora de tempo. Pregue, porque nada é mais importante que o destino eterno de uma pessoa. Eu quero terminar compartilhando a letra de uma música com vocês. Eu gosto muito e ela veio à minha mente nesses dias. Infelizmente não tem tradução para o português. É de um grupo que eu gosto demais. É um grupo dito gospel, né? Gospel, como se diz, americano, norte-americano. O nome do grupo é Take Six. São 6 vocalistas, eles cantam a capela, isso é, não tem instrumento. Eles fazem usando a voz, todos os tudo o arranjo, tudo no gogó, como se diz. É muito lindo, eu gosto. Nem todo mundo gosta desse estilo, mas eu gosto muito. E essa música, A Few More Miles, é o nome. Eu vou compartilhar o link dela. Tem no YouTube. Vocês que dominam o inglês, vocês vão poder, quem sabe, sentir a mesma coisa que eu sinto quando eu escuto essa música, apesar de não dominar o inglês muito bem, mas tem internet para isso, né? Você vai lá, você olha. E a letra diz assim: A few more miles quer dizer umas poucas milhas. Falta um pouquinho assim. É isso que quer dizer. Poucos metros, talvez a gente aqui usa metros, né? Falta só um pedaço. Só falta um pedaço. Então diz assim: não há muito tempo para decidir. Os profetas todos já profetizaram. Temos apenas mais algumas milhas ou metros para ir. As notícias dizem que está tudo errado. Os jornais, né? A televisão dizem que está tudo errado, tudo dando errado. Mas a notícia que eu sei o tempo todo é que nós temos apenas mais alguns metros para ir. Apesar da confusão que eu vejo, as promessas que Deus, fez, são minha garantia de que não estamos sozinhos. Estamos a caminho de casa. Temos apenas mais algumas milhas, mais alguns metros para ir. Às vezes eu quero desistir. Eu não quero beber deste cálice. Mas temos apenas mais alguns metros, algumas milhas para ir. E eu estou aqui para ganhar, custe o que custar. Eu vou ter essa vitória, essa chegada de uma maneira ou de outra. Tenho apenas mais alguns metros para ir. E eu vou apertar o passo, eu vou dar uma pressão. Aqui a ideia é aquele sprint final que o corredor, quando ele vê a linha de chegada, né, ele dá aquele gás, ele vai embora, dá tudo. Eu pretendo terminar forte e depois eu verei a face de Deus, o único que eu adoro. Eu tenho apenas mais alguns metros para ir. Não tem mais problemas para onde eu estou indo. Esse é o lugar ao qual eu pertenço. E há uma alegria que vem de saber que eu posso deixar todos esses outros cuidados lá atrás, quando eu finalmente chegar na minha casa. É assim que eu me sinto. Como disse Paulo, disposto a correr essa corrida, até quando Deus quiser. Porque eu vou chegar íntegro
Eu vou chegar inteiro, não importa o que aconteça. Não importa quanto eu tenha que me esforçar. Por causa da graça de Cristo, por causa do favor de Cristo, em mim, por mim, eu vou chegar inteiro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Mais uma vez, ó Deus, elevamos os nossos pensamentos a Ti, porque sabemos que estamos nos dirigindo a um Deus vivo e verdadeiro. Criador de todas as coisas, sustentador do universo inteiro. Mas também o Deus que olhou para nós na nossa miserabilidade, olhou para nós na nossa humanidade, olhou para nós na nossa fragilidade, nos amou, ó Deus, tanto, de maneira tão forte, que enviou seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, satisfazer a tua justa justiça, perdoar os nossos pecados e nos dar esperança. Esperança de uma vida eterna. Esperança que não pode ser derrubada, que não pode ser desgastada por nada, nem ninguém, nem nesse mundo, nem em qualquer outro lugar. Nós te rendemos glória, louvor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. E mais uma vez rogamos pelos nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento. Sim, ó Deus, nós sofremos, o Senhor sabe disso. E o Senhor é capaz de nos socorrer, como diz a tua palavra, no nosso sofrimento, porque o Senhor também sofreu todas as dores por nós, a nossa semelhança. Por isso nós entregamos esses nossos queridos irmãos ao Senhor, implorando pela tua misericórdia que o Senhor os abençoe, os ajude, os conforte, os levante, ó Deus, desse lugar de sofrimento. Cuida de nós, Senhor, cuida da tua igreja, e que os teus servos possam ver a tua glória, Senhor, hoje e sempre. É o que nós te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez me perdoem aí, o Sandoval me mandou perguntas essa semana. É só esperar mais um pouco, tá, Sandoval? Eu vou responder. E a gente vai seguir em frente. Todos nós. Muita saudade. Um abraço carinhoso em todos vocês. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo com a sua palavra. Mais tarde, explanada e analisada para todos nós. Um grande abraço, querido. Até mais.